Boa tarde, estamos ao vivo. Hoje a gente vai falar de um tema bem bacana, que é vender da natureza humana. Verinha, primeira a entrar, hein, Verinha? Vamos lá. Agora chegou o nosso master convidado. Já vou deixar você aqui, tá, Declay? Junto comigo. Essa parte ali. Oi, Isso. Aninha. Boa tarde. Boa tarde. Tudo na Deu, paz? deu tempo de almoçar? Como? Deu tempo de almoçar? Comer aquela comidinha? Claro, Aninha. Claro que sim. Comidinha do Rio Grande do Sul. Em casa, né, Aninha? Verdade, verdade. Tudo bem, Rô? Ó o Cris aí. Super E- coach, Cris. Isso. Vamos esperar um pouquinho, deixar o povo entrar, né? Tá frio aí? Não, tá gostoso, Aninha. Tá calor. Agora o final de semana já foi calor. Hoje tá gostoso. Tá 24 graus agora. Nossa, que beleza, hein? Que saudade que eu tô dessa terra. Vamos esperar voltar, né, Ana? O mundo voltar e a gente faz um evento, ou se não fechar, um churrasco, né? Ai, Jesus, que vontade desse churrasco. Para de vender churrasco para mim, tá? Esse daí eu já comprei. Pode escolhe outra coisa aí para você vender para mim. Sempre é bom, né, Ana, poder encontrar as pessoas, né? Trocar experiência, é maravilhoso. E se puder conviver, melhor ainda, né? É verdade. A conexão faz toda a diferença, né, Declay? Então tá bom. Acho que eu posso ir falando um pouquinho enquanto as pessoas estão entrando. Vou te apresentar, né? Bom, eu estou aqui com o Declay. Declay, eu conheci ele num treinamento que a gente fez de Master Coaching, né? Onde a gente parou várias madrugadas, né? Estudando. Foi uma experiência bem legal. E acho que vendas tem muito a ver com isso, né? Tem muito a ver com a conexão que você faz com as pessoas, né? E o quanto que você consegue, mesmo à distância, né? Vou falar um conceito que me veio agora, eu sou muito de falar na minha intuição também, né? Mesmo que você está à distância, ainda você continua se conectando com aquela pessoa de maneira positiva. Então, existe um elo aí de confiança e algo que eu falo que a gente não consegue explicar. Quando você tem um contato com alguém e você. Muitos falam simpatia, empatia, né? Tem acho que vários nomes para a gente falar, mas que é até difícil de descrever, mas a gente sabe porque a gente sente quando você tem alguém do outro lado que você confia. Então, a gente tem várias histórias de vendedores para falar. Mas o que eu queria trazer com relação a esse tema agora, porque a gente trouxe uma frase, né, de Daniel Pink, que na verdade é um livro dele, né? A gente se inspirou para falar desse tema, do tema de vendas, que vender é da natureza humana. Então, eu achei o máximo essa abordagem, né, do Daniel, porque para a gente desmistificar um pouco, né? Que a gente às vezes fala, ai, não gosto de vender, ai, vender é difícil. E a gente acaba olhando para vendas na palavra e, na verdade, todo mundo é vendedor, né? Então, não adianta você pestanejar, como dizia minha mãe, né? Não adianta pestanejar, porque a gente nasce vendedor, né? A venda, ela está no nosso dia a dia. E eu queria deixar uma provocação, porque assim, se a gente continuar sendo um vendedor do jeito que a gente era antes, né? Talvez o digital vai nos substituir. Porque quantos de nós não compram? Eu comprei agora um aspirador que eu estou em casa, né? Um aspirador sem fio, maravilhoso. Quem tiver aí, já estou vendendo. Mas
Mas se você vender agora antes, o digital te substitui. Ele põe o teu produto lá no site, você entra e compra. Não precisa do ser humano, né? Todo mundo deve ter feito isso, já procurado algo, entrado lá e comprado. Então, assim, o que eu acho que nós temos que pensar é isso. Então, é como que a gente consegue ter vamos dizer assim, um diferencial e lembrar que a gente está num novo século, como diz a Verinha, né? Então, a gente tem que ser um novo profissional. Acho que é bem legal essa provocação. Mas aí, o Declay, como ele é especialista em venda, ele dá treinamento de coaching, ele é multitarefas. E eu aprendi muito com ele dentro do carro, ele me explicando como vende, quais eram as dicas que ele tinha. Eu achei bem bacana ele falar, ele falar um pouquinho e compartilhar com a gente. Então, vou deixar você se apresentar, senão eu falo muito, né, Declay? Ana, com você eu topo qualquer parada. Primeiro, Ana, é muito interessante o que você está falando, né? A gente acaba vendendo, Ana, quem a gente é, né? E a gente vende também o que a gente compra. E eu Uhum. queria dizer para quem fica um pouco receoso de vender, se você começar a vender, você não para mais, né? E você falava, e essa frase é muito sábia, né? Eu estou olhando para o lado aqui porque tem a divulgação. Saber vender é da natureza humana. Ana, tudo que a gente faz, a gente vende o tempo todo. Tempo todo. Qualquer gesto, qualquer movimento, a gente passa uma imagem. Qualquer ação, qualquer atitude, a gente passa uma imagem nossa, né? Então, quando a gente descobre que tudo acontece porque tem vendas, aí a gente começa a amar esse processo e não para mais. Especialmente se você é um empreendedor, né? Aí você precisa vender. A venda, aliás, a venda, Ana, é a raiz de todo negócio. É a porta de entrada dos negócios. Se não tem venda, não tem financeiro, não tem RH, não tem contabilidade, não tem marketing, não tem operacional, não tem nada, né? Os aviões existem porque tem vendas. A Uhum. nossa live existe porque tem vendas, né? Porque tem os iPhones. Então, nada acontece sem que haja um movimento de venda. Então, naturalmente, nós né? Seja numa entrevista de emprego, seja num processo, se eu trabalho numa empresa de serviços, eu tenho que ter uma boa imagem, né? Então, eu sou o Declay, né? Amigo da Ana, amigo da Vera, amigo da Val, dessa empresa que elas cuidam com tanto carinho, né? A Befuture. Não sei nem pronunciar direito, né? Mas já vendo a Ana, né? A Ana, por quê? Porque antes do negócio a gente compra as pessoas. Por isso que todo mundo tem que gostar de vendas, né, Aninha? Todo mundo tem que entender esse processo. E se você está numa empresa, independente da função que você está, você tem que deixar uma imagem boa, né? Porque as pessoas compram você primeiro, depois faz negócio com você. Então, Verdade. eu quero já, Aninha, aproveitar, né, para agradecer as pessoas que estão nos acompanhando e dizer o seguinte, ó, tudo que você faz deixa uma imagem, né? Que imagem você está deixando para as pessoas? Porque a Perfeito. minha empresa é a imagem, é a mensagem que eu deixo para vocês, né, Aninha? É verdade. Você sabe que eu, assim, tem muita gente que não te conhece, que está na live hoje, né? E que a gente, quando tem o primeiro contato com alguém, você sente alguma coisa. Claro que para você conhecer a pessoa, você tem que ir mais a fundo. Então, mas essa energia, eu costumo chamar de energia, né? Acho que eu estou bem, né? Tá. O primeiro C da influência, Ana, se chama confiança.
É quando que eu passo confiança para alguém? Quando eu estou completamente envolvido com aquilo que eu faço. Por isso que a gente fala, cara, se você não ama, não venda. Você não ama o que faz, né? Não vende. Não Não vai vende. vender. Por quê? Porque a pessoa ela vai sentir você. Né? É. Por que eu tô aqui animado e com energia para falar com você? Primeiro, porque é você. Segundo, porque é um assunto que eu amo, Ana. Né? Vendas. Por que eu amo? Porque eu já sofri muito com isso também. Eu já fui vendedor de rua, Ana. Sabe? E a gente fica todo inseguro, todo preocupado, como chegar, como abordar, como as pessoas me veem, sabe? Vem toda a dor na mente, entendeu? Verdade. Então, hoje eu tenho clareza. Eu preciso passar confiança para vender. Como é que eu passo? Eu tenho que estar totalmente comprometido com o que eu estou fazendo. Né? Aí eu vou estar energizado. O segundo ponto, Ana, é credibilidade. Quando eu vou vender, eu tenho que pensar no valor que eu vou agregar para o outro. Se eu pensar só em mim, vai quebrar a conexão, né? E o terceiro C é conexão, gente, Ana, é o que a gente aprende no coaching, né? É gente com gente. Então, Uhum. essa sensibilidade, essa sintonia, essa empatia, esse ver com os olhos do outro. E aí linkando tudo isso com o mundo digital, né, Ana? No mundo digital, às vezes não tem esse contato, né? E a Então, gente está além... vendo isso, né, Declei? Porque tem muita gente que está vendendo só por telefone, ou que a gente vai passar a viver isso. É fazer vendas por telefone, por WhatsApp, na rede social. Então, também dá para a gente se conectar, né, pelo digital, né, Declei? Eu penso que a gente tem que vender o marketing 4.0, fala do offline e do online, né? Então, vender, a gente tem que entender onde o público está e usar a ferramenta que o público está olhando, né? Para publicidade, para prospecção, por exemplo. Hoje, né? Onde é que o povo está, né, Ana? O povo está no Instagram, está no Facebook. É essa forma que a gente tem de chegar até eles, né? Mas me permita dar um exemplo. Por exemplo, nos atendimentos de coaching, Ana, eu me dei por conta que as pessoas, que alguns clientes do perfil ideal gostavam do kart. Né? Então, onde é que eu tenho que ir? Eu tenho que ir lá no cartódromo, que é onde meu cliente está. Uhum. E aí, aqui no digital, como é que eu faço para me aproximar das pessoas? Primeiro, eu tenho que entender o que as pessoas precisam, né? O que as pessoas querem. E aí, depois, eu tenho que fazer isso com confiança, com credibilidade, com conexão, né? Eu tenho que estar comprometido com as pessoas, tenho que levar um assunto que seja útil para as pessoas, né? E criar uma sintonia, me conectar com o meu público. Então, penso que é muito importante ter um Instagram bonito, ter um Instagram que fale a linguagem do cliente, que seja fácil dele compreender, que seja fácil dele chegar até você. Né? Tem que ter muito conteúdo e que seja atrativo e que não seja longo, né? Porque senão as pessoas se cansam. Né, Ana? E aí a gente tem que ir também para as mídias que mais as pessoas estão utilizando. O WhatsApp, o Telegram. E aí eu vou compartilhar uma coisa com você que eu estou vivendo hoje. Aqui o meu público fica mais no Facebook, Ana. Entendi. Eu impulsionei, né, agora uma divulgação, até eu impulsionei hoje aqui a nossa live também, né? E aí eu fico analisando os dados e eu vejo que a minha audiência está mais no Facebook. Eu estou tentando trabalhar mais no Instagram, né? Melhorar o Instagram, mas o público ainda precisa evoluir muito na questão digital. E aí a gente Eu tem que declei. contribuir com isso, né? Você sabe que você falou de três coisas que eu compartilho muito com você, acredito muito, né, no que você falou, mas eu acrescentaria uma quarta. Olha, eu querendo tratar os modelos, né?
que para mim faz muita diferença, muita, é, é a fé. Eu sei que a gente está no, mas para mim faz toda a diferença. Quando eu estou assim pensando, cara, eu acho que está muito difícil. A gente, todo vendedor tem esse momento. Poxa, eu não estou conseguindo fechar vendas, recebi 10 nãos. Eu tô, hoje é dia, já estamos quase no final do mês, né? Poxa, será que vai acontecer? Não vai acontecer? Mas quando eu volto isso para dentro de mim, quando eu acredito que tem algo maior que pode, que está na minha frente, que vai fazer as coisas acontecerem, acontece, sabe? Então, assim, eu acho que a gente também tem que ter essa conexão. A gente precisa trabalhar isso dentro da gente, porque isso conecta. É uma coisa tão impressionante quando você muda essa energia, né? E eu falo que são os meus anjos, né? Uma pessoa me falou uma vez que eu tenho 8 anjos, nem sabia que a gente tinha quantidade de anjos, né? Depois vocês procuram saber quantos anjos vocês têm aí, porque eu já sei que eu tenho 8. Me fala, eu acredito. Falou, eu acredito que eu tenho 8 anjos. E eu falo, daí eu brinco com os meus anjos, já que eu tenho 8, né? Eles têm que trabalhar também, né? Então eu falo, olha, hoje até meio-dia nós temos que resolver isso. E as coisas, por incrível que pareça, eu acho que assim, essa fé, você acreditar que vai dar certo, você crer que realmente o que você está fazendo é o melhor, que você tem um propósito por trás disso, essa luz que ajuda a gente a concretizar os nossos objetivos, quer seja bater uma meta no seu trabalho, né? Ou realizar algo que você quer. Então, acho que faz. Para mim, esse quarto é super importante. Tenho até alguns cases para contar, mas eu conto mais para frente. Ana, eu sou suspeito para falar dessa parte, né? Porque, primeiro, que a minha história é uma história de fé. Então, eu saio do interior, né, da agricultura, eu vou ser capuchinho, né, dos 15 aos 24 anos. Então, Explica o que meditação. é isso para todo mundo. Aí é só no Rio Grande do Sul que o povo sabe. Não, eu fui ser frade capuchinho, né? Ah, Frei capuchinho. Eu saio do interior, da roça, com 15 anos e vou para um ambiente fechado, né, para viver espiritualidade. Eu queria ser padre, Ana. Né? E continua aí, pregando, né? aí até vou me permitir contar uma lição que eu tive que faz muito sentido com o que você está falando, Ana, nesse período aí, né? Eu fui ver uma palestra de um monge francês que os monges nesse local que eu fui, eles vivem em silêncio, né? A vida toda, assim. Eles se comunicam 2 horas no domingo e eles fazem orações apenas coletivas e vivem sozinhos. Então tem muita sabedoria ali, né? Sabe o que o monge falou, Ana? Ele falou 3 coisas. A gente foi para uma palestra de teologia. Ele falou 3 coisas. A primeira, o maior pecado que tem é você não gostar de você mesmo. Eu nunca vou esquecer isso, né? Verdade. A segunda coisa que ele falou, ele estava falando de Bíblia, né, de livro sagrado. Ele falou: regra só é boa se você aplica na vida, senão não serve para nada. Perfeito. E Deus te ouve em qualquer situação que você buscar Ele. Isso me marcou profundamente a minha espiritualidade, mas trazendo fé para a área de vendas, Ana. Como é que eu vou vender uma ideia se eu não acredito? Né? Como é que eu vou alcançar uma meta se eu não acredito? É conhecido que a gente tem o lado consciente e o lado inconsciente. Então, se eu já saio derrotado, eu não vou vender. Por isso que vendedor tem que ser uma pessoa diferente. Pode ver, normalmente vendedor não é muito normal, não. Hoje o vendedor está mais estratégico, né, Ana? Está mais profissionalizado. E eu acredito que cada vez mais tem que estar mais preparado para vender, tem que entender que vendas é um processo, que vendas é serviço, né? E aí você tem que entender cada pessoa. Mas assim, se não tiver fé, se não tiver clareza,
né? Se não tiver um desejo forte, que é uma característica dos vendedores, de ganhar dinheiro, de atingir resultado, aí aí desmotiva, né, Ana? Porque aí a gente só começa a ficar refém dos nãos, né? E o não você já tem. Então, em toda transação, você tem 50% de não garantido, né? Em toda conversa. Se você não abordar a pessoa, você tem 100% de não. Né, Ana? Então, então eu acredito muito no movimento, né? Fazer movimento de vendas. Oferecer para as pessoas, né? Não adianta a gente ter uma moeda de ouro se está escondida no fundo do mar, né? Tem que se mostrar, tem que... E você sabe também... Fé, tudo. Aí eu vou para o coaching, Ana. Eu vou para o coaching estudar níveis neurológicos. O último estágio da evolução do ser humano, qual que é? Legado, espiritualidade. Né? Então, fé é fundamental para a vida, né? Isso não significa que a gente não tenha frustrações. É humano, natural, né? Mas a fé faz toda a diferença. A fé também no sentido de meta, né? De desejo, faz toda a diferença na vida. Verdade. A Paulina está falando aqui, agora eu entendo a minha normalidade. Porque ela é vendedora. E eu gostei desse seu gancho que você falou, de que a gente já tem o não, então vamos atrás do sim. Isso é um mantra que eu sempre tive na minha vida. E a gente bloqueia muito, a gente para muito quando a gente se contenta com o não. Né? E de tudo na nossa vida. Então, assim, eu ensino meu filho a fazer isso, sabe? Assim, desde pequeno, eu falo, filho, faz isso. Ah, mãe, eu não consegui porque, sei lá, a porta não abriu. Aí ele, tá bom, você já tem um não, você não conseguiu porque a porta não abriu. Qual que é a outra possibilidade? Né? Você tentou isso, isso, isso. Então, quem é vendedor sabe, a gente não pode ir por um único caminho. Você precisa ter mais de um caminho, né? Sabe quando você está querendo... Tantas vezes eu já passei por isso, as pessoas assim, não, gente, o chefe não quer fazer isso. Assim, sabe como a gente fica lá falando, né? O que pode fazer, o que não pode fazer, e chega uma hora que, não, mas o chefe não gosta disso. Quer dizer, a gente acha que não, mas ninguém foi lá para falar e tirar e deixar de ter um não. Né? Tudo bem, ele já falou não uma vez, mas, poxa, vamos voltar lá se a gente acredita. Então, o vendedor tem que ter isso. Às vezes você recebeu um não, né? E você não sabe, tem que investigar também, né, Declay? Porque, assim, por que a pessoa falou não para você? Às vezes foi porque ela tem algo que você não sabe. Você acha que você está sendo chato e incomodando, por isso que ela falou não. Mas ela tem um motivo particular, que ela queria falar sim e falou não. Então, a gente precisa entender esse não, né, Declay? Eu quero falar um pouco do não, e também eu vi aqui que tem uma observação. Até quando uma insistência, persistência ultrapassa a barreira do chato? Isso. Essas são... Eu não estou acompanhando, Ana, todas as contribuições aí, né? Se você puder dar uma olhada. Vou te falando. Quem tiver pergunta, pode ir fazendo aí. Mas essa é muito boa. Qual é a diferença entre a insistência e a persistência? Ou a teimosia e a persistência? A diferença, elas são muito parecidas. A diferença é que a persistência a gente tenta de formas diferentes. Tá, mas até quando eu estou invadindo o espaço do outro e até quando eu estou fazendo o meu trabalho? Essa é uma outra dúvida muito importante. Né? Como que eu sei até onde eu posso ir, né, Ana? Então, é o seguinte, quem delimita isso é o cliente, sempre. Então, sinceramente, se você verdadeiramente se interessar pelo cliente, ele não vai ver como invasão. Ele vai ver quando você só é chato mesmo, né? Quando fica insistindo em coisa que não é importante para ele. Então, a gente tem que saber diferenciar isso, né? Por exemplo, às vezes o cliente não quer falar com você, então não é hora de abordá-lo, né? Uhum.
Então, Verdade. você tem que entender quando que é a hora de abordar. Aí, e também aí você tem que avaliar, né? Será que eu estou verdadeiramente interessado no cliente ou só estou preocupado comigo e com a negociação? Uhum. Então, o bom profissional de vendas, antes dele oferecer algo a alguém, Ana, antes dele ganhar ou não, ele procura compreender todo o contexto, né? Ele procura entender onde a pessoa está, como a pessoa se sente, o que é importante para a pessoa, o que, que a pessoa não gosta, né? E aí ele vai construindo uma relação com a pessoa. Quando ele faz a oferta, isso seria o adequado, né? A pessoa não falaria que não, a pessoa falaria que sim. Uhum. E tem uma coisa interessante em vendas também, Ana. E aí eu pergunto para você, que eu sei que você é muito experiente. Ai, O meu poder, Deus. o poder da venda está com o cliente ou com o vendedor? Tá com cliente. Sempre com o cliente. Então, nós temos que Ai, ter clareza acertei. disso. E Em a gente alguns nem tinha momentos a gente não combinado. vai Ufa. vender. Em alguns momentos a gente não vai vender, né, Ana? Às vezes não vai dar negócio, está tudo bem, faz parte do processo. Por isso que dando negócio ou não dando negócio, tem que rolar uma conexão, tem que rolar uma amizade, tem que rolar um entendimento, mesmo que não dê negócio. Se a pessoa te falou um não, por exemplo, né? Se tiver espaço, tempo, não por, né? Eu estou recebendo um não. Você está com esse não é agora ou é um não definitivo? Claro que agora eu estou exagerando, mas a gente, né? Eu poderia dizer, tem alguma coisa que não ficou claro para você que poderia se tornar um sim, mas E depende da conversa anterior, depende do humor da pessoa, depende o quanto a pessoa está me dando permissão para interlocução e assim por diante. Então, quem delimita até onde eu posso ir é o cliente. Mas eu falo para você, se você estiver interessado verdadeiramente no outro, você pode até errar que ele vai te entender. O problema é que às vezes a gente faz as coisas de qualquer forma, né? o Declei, eu estava olhando esses dias esse assunto também, e tem um teste que eles pediram para fazer que eu achei o máximo, né? Que é você desenhar a letra E na sua testa. Então, eu vou convidar as pessoas que estão aí na live para desenhar um E na sua testa. Então, é rapidinho, hein, gente? Faz a letra E. Ou tem gente que fala né? Dependendo do lugar que você está. Dependendo do lugar que você está, né? O Clay já desenhou dele. Agora, todo mundo desenhou? Então, assim, se você desenhou um E, né? Que nem. Vou fazer assim, né? Se você desenhou um E de maneira que o outro consiga enxergar o seu E da maneira correta, significa que você está com um nível de empatia com o outro muito bom. Se você desenhou um E ao contrário, de forma que só você conseguiria ler essa letra E corretamente, talvez você tenha um desafio de trabalhar um pouco a sua empatia. E a empatia é fundamental dentro de qualquer processo, né? A gente está falando de vendas aqui, mas a gente vende ideia, a gente vende a nossa imagem, a gente vende aquilo que a gente faz de melhor, né? Os nossos papéis que a gente tem na nossa vida. Então, se você fizer isso sem empatia, né, você não consegue conectar com o outro. É super importante. E empatia não é você se colocar no lugar do outro sendo você mesmo, né? Ai, porque a gente fala assim, né, na empatia, né, do Clay. Se eu fosse, eu no seu lugar, eu não faria dessa maneira. Isso não é empatia, né? Empatia é o que a pessoa faria sendo ela mesma, né? Então, eu acho, lá, o Felipe está dizendo que deu certo dele. Ufa, hein, Felipe? Ó, não vou ficar triste aí, não, se vocês não deu certo, viu? Porque todo ser humano tem uma chance de evoluir. E é claro que não é um simples teste que vai dizer se você é empático ou não, né? Mas é bem legal para a gente poder refletir, né, Declei? Eu acho que é muito. Empatia é um tema extremamente importante quando a gente fala de vendas. Primeiro passo, né, Ana, é você receber a pessoa, né?
O segundo passo é você sentir a pessoa. Então, você recebeu bem a pessoa, acolheu a pessoa, sentiu o que ela está sentindo, aí você tem autoridade para se colocar no lugar dela, ver da perspectiva dela, né, Ana? Aí o Verdade. quarto passo é assumir a responsabilidade. Faça o que a pessoa precisa, né? Ah, e Resolva, você é craque nisso, de Clay. Você é resolva. master nisso. E por fim, Ana, e por fim agradeça. Isso, perfeito. Declei, tem o Vitor perguntando assim, né? Qual que é a importância da primeira impressão sobre alguém? E se é verdade dizer que a primeira impressão é que fica. Só antes de eu responder o Vitor, Ana, eu queria dizer assim que tem, às vezes, as pessoas elas fazem divulgação para concorrente, não para cliente. A gente tem que se conectar com as pessoas no jeito delas entender, né, Ana, e não do nosso jeito. Aqui Verdade. dizer para o Vitor, né, a primeira impressão. Vitor, é extremamente importante. Em É 3 verdade. segundos a pessoa faz uma imagem de você. Quando você me viu aí, você fez uma imagem minha. Mas hoje não adianta só a primeira impressão, você tem que deixar uma impressão boa o tempo todo. Né? A primeira, a segunda, a terceira, a 10ª, você tem que sempre fazer bem feito. É Então, que se às interessar, vezes, né? Desculpa, fala, Declei, desculpa. então, se interessar pelas pessoas, sabe? Verdadeiramente, não só da transação. Eu falo sempre, você tem que estar bem, para o seu ambiente de trabalho estar bem, para você fazer um bom trabalho, para deixar o cliente satisfeito. Então, eu concordo com as pessoas que falam que o funcionário, que o colaborador é a parte mais importante da organização. Porque se a pessoa está bem, ela vai tratar bem as outras pessoas, né, Ana? É Então, verdade. e a imagem é extremamente importante. Então, a Ana falava de energia, né? Se eu chegar desmotivado, eu não vendo nada, eu posso ser excelente técnico. As pessoas, elas querem um produto, né, Ana? Elas querem muito um produto ou um serviço, mas elas querem uma experiência, né? E elas querem também envolvimento. Então, Verdade. não é só pega aqui, leva lá, né? Eu Então, queria só complementar um pouquinho o que o Vitor está falando, porque assim, às vezes a gente tem pouca chance mesmo com aquela pessoa, pouco tempo, né, para a gente mostrar essa imagem. Então, esses primeiros minutos, eles são muito importantes, né? Então, vou dar um exemplo eu fui comprar um carro. Eu já sabia o carro que eu queria, eu não, né, marido? Porque eu não ligo para isso, né? O meu carro mesmo tem 10 anos. Mas o do meu marido, o homem gosta de carro, então ele foi lá, ele escolheu o carro que ele queria, tudo bem, nós fomos numa concessionária. Eu tinha ido em uma já, a mocinha conversou comigo e eu gostei muito da vendedora. Aí eu falei, vou em mais uma, né? Pesquisar preço, né? Fui na outra, ele falou: olha, eu te dou, não sei se era 10%, acho, sei lá. Não, é 10% a muda. Me deu um desconto no carro bom, né? E aí eu fiquei meio assim, será que eu compro? A outra já tinha me dado desconto, mas eu gostei da outra. Eu fui lá na outra e falei para ela, olha, ela chama Ivete. Falei, Ivete, vou te dizer o seguinte. Eu fui na outra concessionária, ele me deu desconto, mas eu fiz questão de vir aqui porque eu gostei de você. E aí eu queria só saber se você consegue me fazer esse valor. Eu saí, eu atravessei a cidade para falar com ela. Ela me fez o mesmo valor do outro, podia ter fechado no outro pelo preço. Mas eu fechei com ela. E foram esses minutos que ela teve comigo, né, Vitor, que perguntou pra gente, que fez eu me conectar com ela. Né? Não foi o produto que eles me venderam, foi a pessoa. Então é importante, às vezes você vai numa entrevista, você está vendendo quem você é, o seu conteúdo, a sua bagagem. Os 5 primeiros minutos da sua entrevista são extremamente importantes. Eu arrisco a dizer que são os 5 primeiros minutos que vai reger se você vai ficar naquela vaga ou não. Se eles vão abrir ouvidos para você ou não. É aqueles 5 minutos que você começou a falar. Né? E é o pior, é os 5 minutos que você está mais nervoso. Né? Que você tá, meu Deus, e agora? Eu não sei quem são essas pessoas, tem que falar de mim, e aí ele
tá com aquela pergunta e você trava. Então, assim, é nesse momento que a gente tem que buscar quem a gente é, a nossa essência, o nosso melhor, que se conecta com o outro. É quem a gente é, né? É essa essência, a parte boa que nós temos, que faz a gente ser um ótimo vendedor, né, Declay? É verdade, Ana. Assim, eu sempre falo, especialmente nos treinamentos técnicos, que a gente tem que ter uma abordagem curta. Aquela se chama abordagem de elevador, né? É falar quem eu sou, né? Conectado com o que eu faço e quem eu ajudo. Uhum. Então, ter sempre clareza disso, né, Ana? Mas eu queria fazer uma outra pergunta, né? A gente é coach, a gente ama a pergunta. O que que te faz, você que tá, você pode responder aqui nos comentários para mim, para Ana. Eu quero que você pense um pouquinho. O que que te faz ser feliz? O que que te deixa verdadeiramente feliz? Ana, as É, pessoas podem ir respondendo, mas se elas forem honestas, a maioria vai dizer que são as pessoas, ou o filho, ou a família, perfeito? Então, verdade. por que a gente volta num lugar, Ana? É por causa da pessoa. É, Nós temos que ter clareza disso, né? Primeiro eu compro a pessoa, depois o produto. Por exato. isso que Você a pode primeira pôr um nome impressão... lindo, fazer uma coisa maravilhosa, mas quando se trata de você, a diferença, né, entre você vender o app, de novo, é a conexão. É o que o Vitor colocou lá, que é a sua energia. É o quanto você está confiante, o quanto você acredita nisso, e quanto você acredita que você está fazendo algo bom para aquela pessoa. Não é vender o produto, é ajudar ela para algo melhor, né? Na O Felipe verdade, Ana, eu colocou vou os entregar... filhos dele. O Felipe colocou. Bem-vindo, Felipe. O Felipe já me contatou, né, Ana? É, Isso, é verdade, eu também, né, Ana? Aqui a Sandra colocou o relacionamento, né? Então, verdadeiramente, Ana, para mim, eu tenho um segredo que eu vou revelar aqui, porque você me deu oportunidade, você é uma pessoa estelar, né? O que que as pessoas verdadeiramente querem, Ana? Eu vou contar o segredo, que se a gente entender isso, a gente vira ótimo vendedor. O que toda pessoa quer, Ana, é se sentir bem. verdade. A gente quer ser aceito, a gente quer ser entendido, a gente quer ser acolhido, né? Quando a gente chega num lugar, a gente diz, ô, Declay, que delícia, a gente não quer. E aí, beleza? Não. Cara, que legal que você veio, né? Então, no fundo, o que todo ser humano quer, Ana, é se sentir bem. Se a gente entender isso, para vendas é tudo, né? Então, entenda a pessoa, fale no ritmo dela, sinta a pessoa, olhe nos olhos, né? Com humildade, mas com assertividade, com energia. E não tem quem não se apaixona pela gente, né, Ana? É verdade. É verdade. Só se a pessoa não Porque quer pensa o mesmo, né? seguinte, né? Eu trabalhei muitos anos no banco, tem muita gente do banco aí. E eu via muitos relatos, né, principalmente dos caixas, que tem muito contato com o cliente, que eles falavam assim: nossa, tem cliente que vem aqui só para conversar comigo. Né? A gente quer estar do lado de pessoas que faz a gente se sentir bem. Né? A gente até paga para isso, né, Clay? É muito bom a gente estar do lado de pessoas que nos faz sentir bem. É que nem o Declay fala, né? Quando fui lá dar o treinamento, né, no Sul, eu dei o treinamento lá com ele e falei, Declay, eu tô até pagando para fazer esse treinamento para você aqui no Sul. Você não... eu ainda vou ganhar dinheiro com isso, porque eu estou pagando para ficar aqui com você. Porque é uma delícia estar com você, com a tua família, a Dona Avelina, que eu mandei para todo mundo a história de Dona Avelina, vocês têm que conhecê-la, espero que ela esteja bem. É isso, né? A gente quer estar perto de pessoas que fazem a gente se sentir bem. Então, acho que você tem muito esse poder, viu, Declay? E você falou tudo, né? O Aqui Hilário está dizendo aqui, ó, pessoas que acolhem.
Caramba, o Hilário, a família do Hilário, os pais, é exatamente isso que ele escreveu. Ele acolhe muito bem lá em Recife e você no Rio Grande do Sul, né? Minhas referências de pessoas acolhedoras. E é assim, né? Porque a gente faz a reputação é desse jeito que a gente constrói, né, Declay? É É, o que eu lembro de você, né? a Lívia está dizendo aqui, ó, por isso que em mudança de emprego, os vendedores levam a carteira de clientes sem esforços. Eu queria dizer aqui, Lívia, realmente, se as pessoas te tratam pelo nome, as pessoas são seus clientes. Né, Ana? É E verdade. essa questão que alguém falou de acolher, quem é que não gosta de ser bem tratado, né, Aninha? Oh, Olha aqui meu a Roberta, que é uma amiga do coração, tem uma escola de inglês aqui, né? É muito bom estar perto do. Ele faz a diferença, na vida das né? pessoas que têm a É, sorte de conhecê-lo. Sou grata demais a ele. sabe o que a Roberta falava para mim? Declei, eu não vou mais conversar com você, porque você me vende qualquer coisa. Ih, Roberta, você tá frita na mão dele? É porque primeiro é aquilo que eu falava antes, né, Ana? A gente tem que estar animado com o que a gente está fazendo, tem que acreditar, né? Porque é isso que a gente passa. Mas acima disso, a gente tem que entender um outro segredinho fantástico de vendas, é se interesse pela necessidade do outro, né? É tão simples. O que a Disney fala? Entenda a expectativa do outro. Resolva a expectativa e preste atenção aos detalhes. Né? Uhum. E a Então, gente por exemplo, pergunta pouco também, né? Às vezes para a pessoa. A gente quer mostrar logo o produto de cara. A gente cai nessa cilada, né, Declay? é um É, erro do vendedor, né? Achar que ele tem que oferecer, falar, falar. O vendedor tem que ouvir, tem que entender, tem que isso, aprofundar. é esse o ponto. Você tem que ouvir. E aí, assim, você precisa entender, né, o que faz. Eu entrei no stand lá para comprar para ver um apartamento. Poxa, a pessoa precisa entender o que, que é que aquilo se conecta comigo. O que, que eu gosto, porque eu não estou comprando um apartamento, né? Porque às vezes é um negócio que eu estou fazendo para ter um negócio naquilo, mas assim, eu estou preocupada com outras coisas, né? Como que eu deixo aquilo lugar bom para uma outra pessoa usufruir. Mas a gente tem que se conectar com isso, tem que fazer pergunta para o cliente, né? Eu estou Tem falando que com entender. vocês, estou pensando aqui comigo, o quanto que eu tenho que aprender com isso, sabe? Estou fazendo essa minha autorreflexão que a gente tem aquela coisa de que vendedor é aquele que oferece. Aliás, eu falei muitas vezes isso, né? Porque eu acho que a gente tem que sim romper a barreira do medo de oferecer, mas não é oferecer por oferecer, né? Não, você nunca pode terminar uma conversa sem melhorar essa conversa, sem dar um passo para frente, né? Ou no mínimo alinhar uma outra conversa. O profissional de venda sabe isso, né, Ana? E muitos eles fazem uma abertura boa, mas não tenta fechar. Então, o vendedor é o que faz negócio, é o que dá resultado, né? Eu tô com Mas a para Marisa aqui, ó. A Marisa, que está aqui ouvindo a gente, ela foi superintendente comercial do banco. Sabe tudo de vendas aqui, viu? Depois eu vou ligar para ela para saber se a gente se o que a gente falou. Ah, o Wildo também foi superintendente comercial de vendas que está aqui, falou: comece pelo porquê. Ó, dá dica aí pra gente, Marisa e Wildo também, né? Mas prazer ter vocês com a gente. O Wildon é muito top em vendas, né? Sempre foi uma referência. E assim, acima de tudo, tanto ele quanto a Marisa são pessoas que eu tenho um carinho muito grande. Então, acho que tem muito a ver com isso. Ó, o Wildo está falando assim, que o bom vendedor tem que começar pelo porquê. Né? E é verdade, né? É o teu propósito, é o propósito de você estar fazendo aquilo, é o porquê que você, o porquê do teu, até do produto, né? Qual é o é, porquê daquele produto, né? O você que, que tem ele que ter muito, resolve, como você disse, né? você tem que ter muita clareza do benefício que o teu cliente vai receber, né? E entender que a gente também é cliente, né? Então, quando a gente vai comprar, o que a gente quer?
A gente quer atenção, a gente quer agilidade, a gente quer respeito, a gente quer alguém que nos entenda, que sintonize comigo, né? Olha, ele falou do Simon aqui, né? Esse cara é fantástico aí. Para o pessoal que está nos acompanhando, né, Ana? Pode assistir ele aí no TED, né? Pode Ele assistir no fala, TED, ler o Simon, livro, tem um livro, Comece pelo Porquê. é fantástico, né? Ele vai mais fundo, então não é aquela venda superficial, né? Eu tenho uma crença, Ana, que se eu atender um cliente meu, né? O cliente compra pelos motivos dele. Se eu ajudar uma pessoa no meu negócio, eu vou ter cliente a vida toda, Ana. É a minha imagem. Então, a gente tem que tirar o foco meu para o foco do outro. Voltamos na empatia, né, Ana? A Taigla tá aí me dando um oi. Tudo bem, ô Taigla, fofinha? É isso mesmo, é isso mesmo. Gente, eu falo assim, ó, tudo é uma questão de você gostar de gente, né, Declay? Tudo é uma questão de você gostar de todos os papéis que você exerce na tua vida. Se você é mãe, se você é pai, se você é irmão, se você é filho, se você é profissional, tudo é parte do princípio de você gostar de gente, de se importar com as pessoas, né? Tem uma coisa que eu aprendi na PNL, daqui a pouco eu vou ver o que a Marisa falou aqui, que o que você faz nas pequenas coisas, você faz tudo, né? Então, presta atenção o quanto que você está se importando com o outro verdadeiramente, né? Nas pequenas coisas que a gente faz, né, Declay? Então, a gente precisa estar atento. Eu falo que, às vezes, os jovens, eu rotulando, mas às vezes eles são muito distraídos. E essa coisa do acolhimento, de se importar com o outro, no detalhe, eu percebo que às vezes eles estão perdendo, né? Então, a minha norinha tá lá na minha casa de praia, né? Estudando junto com a tia. Aí ontem eu pedi para a minha melhor amiga, que faz o melhor bolo lá da praia, né? Entregar um bolo quentinho para elas ontem, né? Poxa, é tão gostoso, para mim é uma satisfação, né? Mas eu acho que a gente tem que prestar atenção nisso, né? O quanto essas gentilezas que a gente faz para o outro que vai construindo, né, esse relacionamento. Deixa eu ler o que a Marisa falou. Ela colocou: conhecer muito o produto é o primeiro passo para começar a ouvir as necessidades do cliente e agregar valor a ele com a aquisição que você está oferecendo. Obrigada, Marisa. Conhecer o produto é tudo, Ana. Você tem que ter clareza do benefício que o produto faz para o seu cliente. Esse é um conhecimento essencial. Um bom profissional de vendas, ele conhece cliente também. Ele entende o cliente dele. Ele sabe qual é o nicho. Ele sabe qual é a angústia do cliente dele, né? Ele sabe qual é o futuro do cliente dele. Um bom profissional de vendas, ele entende de concorrência, Ana, também. Né? Ele não fala só bem da concorrência, ele entende a concorrência. Para ele saber argumentar, né? Um bom cliente, um bom vendedor, Ana, tem que conhecer muito a sua empresa. Sim, Ele tem que perfeito. conhecer a empresa, né? Porque ele tem que saber todos os detalhes, a história, o mercado. Um bom vendedor, ele conhece muito o mercado dele, Ana, também. Tem que Mas, estudar, né, Clay? Tem que estudar também, né? Saber o que mas você está hoje, fazendo. Mas hoje, acima de tudo, você tem que entender que o cliente não quer mais só produto, ele quer conteúdo, ele quer se envolver, ele quer relacionamento, né, Ana? Ele quer, por exemplo, a Roberta. Por que a Roberta está aqui, né? Porque ela tem relacionamento comigo. Por que as pessoas estão aqui? Porque elas se relacionam com você. Então, o vendedor, ele tem que entender produto, ele tem que entender cliente, ele tem que entender mercado, ele tem que ter conhecimento geral, né, Ana, para ter diálogo. Né? Ele tem que saber que vendas é um processo, não é uma coisa que acontece por acaso também, né? É um trabalho e que exige muita energia, muita determinação, muito foco, né? Eu assisti uma palestra, foi no dia que eu fui ver o Daniel Goleman, mas fizeram uma pergunta, né? Na verdade, nem foi a dele, na palestra dele, foi de outra pessoa, que eu achei o máximo.
Assim, às vezes a gente faz uma pergunta para a gente assim, como que eu faço para ser uma melhor mãe? Como que eu faço para ser um um melhor profissional? Como que eu faço para ser um melhor filho, né? Como que eu faço para ser o melhor gerente? E a resposta que ele deu, e eu achei muito legal, pergunta para o seu filho, pergunta para os seus pais, pergunta para quem você serve, pergunta para os seus funcionários como você faz para ser o melhor gestor. Né? Pergunta para os seus clientes como que você faz para ser o melhor gerente, como você faz para ser o melhor. Pergunta para as pessoas que você serve. Né? Eu acho que isso faz toda a diferença. A gente sair do achismo para ver se de fato onde é que a gente pode melhorar, né? Ana, você tem que, para você, você tem, qual é o escritório do profissional de vendas? É a casa do cliente. Então, você quer entender de cliente, vá almoçar com ele. Vá dormir com ele, diz o Peter Drucker, né? O Philip Kotler. Calma aí, calma aí. Não, Brincadeira. dormir na casa dele. Ah, bom. Arruma essa frase aí, Teclei. Não, mas eu falei de propósito, né, Ana? Se você quer entender o cliente, você tem que saber como ele vive. Saber qual é os medos dele, qual é as dúvidas, né? Qual é as ansiedades, como é que tá as contas dele, né? Então é mais fácil quando a gente tem. Acho que é o primeiro passo na área comercial é entender com quem a gente está trabalhando, né? Segmentação, entendimento, em que mundo ele vive, né? E assim por diante. É verdade. Então, eu sei assim, olha, quem trabalha especificamente em vendas, eu falo que ser vendedor é uma dádiva, porque é um desafio diário, né? Todos os dias a gente está lá, dentro daquele desafio e a gente precisa ter um equilíbrio emocional muito grande e para acreditar que sempre vai dar certo e a gente está criando coisas novas. E mantendo essa automotivação que a Lívia falou aqui, né, o tempo inteiro, né, a chama, né? E tem hora que a gente vai cair, né? Tem hora que a gente dá aquele tropeção, tem hora que a gente fala, ai meu Deus, que aqui vai, as luzes apagaram, e aí você tem que dar um jeito de reacender tudo de novo e acreditar, e daqui a pouco tudo passa, tudo melhora. Então, quem é vendedor tem uma profissão maravilhosa e vende, né? E na verdade vende aquilo que ele entende que é melhor para as pessoas. Então ele está fazendo algo super bacana, uma coisa bem de propósito, né, Declay? É muito rico o que você está falando, Ana. Eu queria agregar mais 2 pontos aqui, fundamentando na sua conversa. Primeiro deles, para mim, o bom profissional de vendas é a pessoa que sabe dialogar. Como bom líder, né? Então, o diálogo é um exercício que deve ser aprimorado. Acredito que é a principal competência do profissional, do líder, do profissional de vendas, né? Porque o diálogo te leva à compreensão, o diálogo despreocupado, o diálogo inteligente, o diálogo interessado, né, Ana? E o segundo aspecto, Ana, que eu queria falar é a importância da gente entender que sozinhos nós somos limitados. Para a gente crescer, a gente precisa do outro. Então, o importante é ter parceiros estratégicos, ter pessoas para nos ajudar, né, Ana? Por isso Verdade. que eu vou aproveitar, Ana, para falar que eu vendo treinamento online de vendas, né? E você pode acessar a minha plataforma. Todo vendedor ele fala também do que ele vende, né? Mas se você quiser ser meu parceiro, eu tenho uma plataforma de vendas, né? Você pode me adicionar aqui, me chamar no direct, eu passo as informações para você. Ana, o curso meu de vendas, R$ 98 hoje, né? E ainda eu faço uma sessão individual com a pessoa, né? Olha aí. Então, quer dizer, a Ah, gente meu precisa Deus do buscar, céu. Se eu fizer isso, eu vou ganhar uma sessão de coaching com você? com certeza, de coaching Eu de estou vendas. precisando muito de um coaching. Na verdade, você já me ganhou, né? Você já pagou o seu. Ah,
Então, Ana, a gente ter parceiros estratégicos hoje é muito importante para melhorar o nosso portfólio. Eu gosto muito quando você fala de repertório, né? Então, a gente levar mais conhecimento para o nosso público, mais orientação, produtos de excelente qualidade, né? E que a gente pode buscar em outros parceiros também, né? É verdade. Eu acho que sem conexão a gente não é nada, sem relacionamento a gente não é nada. Meu Deus do céu, hoje eu sei o quanto isso faz diferença na nossa vida. E eu tenho falado muito você falou do legado, né? E o quanto que a gente tem de oportunidade todo dia de deixar um legado na vida de alguém. Mesmo aquela pessoa que se conectou uma vez com você, saiba que você tem esse poder, né? E é isso que vai te conectar e ampliar a sua rede de relacionamento do bem, né? Por mais tempo. Então, a gente precisa aproveitar muito esse tempo precioso que a gente tem com o outro, porque cada palavra, nossa energia, tudo isso faz muita diferença. A gente está terminando. Então, eu só vou deixar um agradecimento para você, vou deixar a última palavra para você. Declei, foi um prazer enorme ter você comigo essa 1 hora, pouquinho, mas eu ligo para você sempre, né, para a gente matar a saudade. Quero que você deixe um beijo aí para tua família, né? Eu estou com muita saudade de Elisa, Lavínia, Dona Avelina. E que, olha, não tenho palavras para agradecer esse tempo que você investiu aqui com a gente, agradecer a todo mundo que entrou e dizer para as pessoas também se conectarem com a gente com a BeFuture, tem nosso site aqui no Instagram e que a gente está bem feliz em ter vocês conosco nessa jornada. Obrigada, Declei. Queria te agradecer, Ana. Queria dizer que você sempre tem toda. É sempre uma maravilha poder conviver com você. Esse é um dos maiores presentes que a gente tem, né, no relacionamento. Que bom que a gente aprofundou isso. Para quem está com a gente, eu quero deixar uma mensagem final que é o seguinte: descobre o que você tem de talento e transforma isso em bênção para as pessoas, que a vida vai ter sentido e vai ter propósito. Lindo! Um beijo, Declei, fica com Deus. Muito obrigado, Aninha. Obrigada. Luz. Até mais, gente. Gente, tô sentindo que agora vai dar certo, que